meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Queridos, Salmo de número 23, salmo escrito pelo o rei Davi, o poeta Davi. E Davi, quando ele quis expressar um salmo de confiança, de segurança, né? Quando ele quis se sentir seguro, quando ele quis falar de fé, de confiança, de cuidado de Deus, Davi, ele encontra uma linguagem a qual ele conhecia muito bem. Ele faz aqui um paralelo, ele usa a figura de um pastor e de uma ovelha, né? Sabemos que Davi foi pastor de ovelha, então Davi conhecia muito bem esse ofício e sabia da importância, sabia da grandeza que era o papel do pastor. E quando Davi ele começa a se colocar como uma ovelha, né? Ele chama Jeová, ele chama Jeová de seu pastor, e ele já começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe, existem algumas versões diferentes que a Bíblia é traduzida, mas existe uma versão que me chama muita atenção, que o Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Nós estamos vivendo dias em que muito se fala de falta das coisas, falta do emprego, muitas das vezes falta de segurança, falta de paz, falta de tranquilidade, devido a o que nós estamos vivendo, devido a essa situação que nós estamos passando mundialmente, né? Mas é interessante que a Bíblia vem dizer, uma versão diz assim: olha, o Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja do Senhor, eu quero dizer para você que ainda não faz parte ainda desse rebanho. O Senhor Jesus te convida a fazer parte desse rebanho, ele te convida para ser o seu pastor. Quero dizer para você, igreja, que o segredo é ser ovelha. O segredo é estar sob os cuidados de Jesus. Porque quando eu me identifiquei muito com essa versão que diz: olha, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Quando nós vamos na Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, Paulo ele vai dizer assim: o Senhor, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as vossas necessidades. Mas quem foi Paulo? Paulo foi um homem que, em outra ocasião, ele escreveu assim: olha, eu já aprendi a ter muito, já aprendi a ter pouco, já aprendi a padecer, já aprendi a ser livre, já aprendi a estar na prisão, eu já aprendi a passar a necessidade de tudo. Mas, queridos, ele mesmo disse: o Senhor, segundo as suas riquezas, provê todas as vossas necessidades. E ele diz assim: olha, eu já passei necessidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O que nós aprendemos com isso? Sabe, o Senhor ele tem um compromisso conosco. E o Senhor sabe o que é essencial. O Senhor sabe o que nós de fato precisamos. E Paulo, quando ele diz assim: olha, o Senhor superará todas as nossas necessidades, ele fala com muita fé: olha, fique tranquilo, que se está faltando alguma coisa para você é porque não é necessário. Porque se fosse verdadeiramente, de fato, necessário, o Senhor não ia deixar faltar. E o salmista aqui dizendo: olha, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Meus irmãos, quando nós nos colocamos
na posição de ovelhas, nós temos um pastor que é suficiente para nós em tudo que nós precisarmos. Nós temos um pastor que ele é tudo, ele não nos deixa sentir. Uma coisa é nós passarmos falta. Outra coisa é nós sentirmos aquela falta. Sabe? Nós podemos passar falta, mas a falta não nos vai fazer parar, não nos vai fazer padecer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus completo. O nosso Deus é um Deus que ele basta para nós. Sabe, quando Paulo, ele parecia que ele estava desprovido de um socorro de Deus, talvez ele poderia pensar que estava faltando para ele o socorro de Deus. Ele disse, olha, eu orei a Deus 3 vezes, falei com Deus, mas o Senhor falou assim, meu filho, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E depois, no verso de número 2, ele diz assim, olha, o salmista diz assim, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha que grandeza que riqueza que é ser ovelha do pasto do Senhor Jesus. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. Quanto nós temos cansado. O quanto que nós temos vivendo cansaço de todo jeito, cansaço físico, cansaço espiritual, cansaço pela rotina, cansaço por tudo que está acontecendo hoje no cenário mundial. Mas aquele que é ovelha, aquele que tem o Senhor como pastor, aleluias, aleluias, ele não morre cansado, ele não desfalece, porque o Senhor conhece todos os seus limites. A Bíblia diz que quando um homem chamado Elias, profeta do Senhor, ele se sentiu muito, muito cansado. Ele deitou debaixo de uma árvore, de um pé de zimbro e pediu a morte. Mas o Senhor foi lá e levou para ele pão. Deus mandou um anjo, levou pão, levou água, falou, olha, come, bebe, porque é longa a sua caminhada. Eu quero profetizar na sua vida. Você que está fraco, você que está se sentindo cansado, eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor te entrega pão, o Senhor te entrega água, diz para você, come, meu filho, bebe, porque é longa ainda a sua caminhada. O Senhor é aquele que nos guia e nos leva a pastos verdejantes. Sabe, quando estava num tempo de seca, um tempo difícil, a ovelha não sabia como chegar nos pastos. Talvez, se a ovelha ficasse só, ela morreria de fome. Mas o salmista, ele era pastor. E ele sabia como que ele faria para poder salvar uma ovelha, para levar uma ovelha para se alimentar bem. E ele se coloca agora no lugar da ovelha e se coloca Deus como seu pastor e fala assim, olha, o meu Deus, ele me leva por pastos verdejantes, aleluias, aleluias, e ele também me leva a águas de descanso. Em nome de Jesus, eu profetizo descanso para sua alma. Eu profetizo o que diz no verso 3 aqui, refrigera minha alma, eu profetizo refrigério para sua alma. Eu profetizo que você seja liberto da preocupação, liberto do medo. Aleluias, o amor de Deus lança fora o nosso medo. Eu profetizo descanso para sua alma. Eu profetizo uma liberdade para você, que você venha viver em descanso, que você venha ser liberto da ansiedade, da preocupação, do medo, em nome de Jesus. Aleluias. Se você ainda não tem Jesus como seu pastor, eu te faço um convite nesta noite para você entregar a sua vida para Jesus e falar assim, olha, faça um teste, eu te faço um desafio, faça um teste. Convide ele para sua casa, convide ele para o seu lar, para sua família, que de repente, às vezes está de perna para o ar. Eu te faço um desafio nesta noite. Convide Jesus, fala assim, olha, Jesus, eu quero ser ovelha do seu pasto. Aleluia. Diz assim, Senhor, eu quero fazer um teste, eu quero ser ovelha do seu pasto. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Você vai ver que a falta não vai
te massacrar. Você vai ver que as faltas, as dificuldades, as escassez não vai tirar o seu sono. Aleluias, porque o Senhor é responsável por você. A partir do momento que nós passamos a ser ovelhas do pasto do Senhor Jesus, Ele passa a cuidar de nós, nós somos cuidados por Deus. Aleluias. No verso de número 4, ele vai dizer assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Sabe, não foi por acaso que Davi ele escreve e usa esse cenário do vale da sombra da morte. Ele fala sobre o vale lá embaixo, e ele fala sobre a sombra e fala sobre a morte. Não é por acaso que ele usa esse cenário. Davi, ele retrata aqui uma situação que a ovelha passava, e segundo os historiadores, quando o pastor tinha que passar com uma ovelha por um vale, quando ele passava lá embaixo, no vale, as ovelhas tinham como por instinto se achegar perto do pastor, porque elas ficavam com muito medo, porque no vale, quando as ovelhas estavam passando lá embaixo, né, qualquer animal, por menor que fosse, que passasse lá em cima sobre o monte, né, quando batia o sol, ali era projetada uma sombra daquele pequeno animal, às vezes lá embaixo, mas quando essa sombra chegava lá embaixo, ela chegava de uma forma estrondosa, chegava muito grande. Quem já viu quando o mosquito passa na frente da lâmpada e é projetado na parede uma sombra e parece ser um bicho muito grande? E o salmista retrata sobre isso, ele fala assim, neste momento a ovelha ficava com muito medo, porque ela pensava que era um animal muito grande. Mas na verdade, meu irmão, era apenas sombra. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Esse problema que você está passando, esse problema que você está enfrentando, o problema que eu estou enfrentando hoje, que às vezes me causa tanto medo, o problema que você está enfrentando que te causa tanto medo, olha, esse problema não é bem do jeito que você está pensando. O inimigo nosso, ele é mestre em se projetar em sombra. Parece muito maior do que é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Grande é aquele que está com você. Grande é aquele que é o seu pastor. Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade, essa situação difícil que você está enfrentando, ela nada mais é do que uma sombra. Aleluias. Nada mais é que sombra. Nada mais é que aparência. Daqui a pouco, em nome de Jesus, eu profetizo, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar a solução para esse problema. O Senhor vai virar o seu cativeiro. E você vai olhar para trás e vai falar, será que era disso mesmo que eu estava com medo? Será que era isso mesmo que eu estava preocupado? Você vai olhar para trás e você vai ver que era apenas sombra. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo da nossa alma colocar dentro da nossa casa, do nosso coração, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, a depressão, o desejo de suicídio. Não deixa, em nome de Jesus. Eu te convido, inspirado pelo Espírito Santo, eu te convido nessa noite a você ser encorajado pelo Espírito Santo, para você não permitir que o inimigo te coloque sob um jugo de tristeza, de medo, de pânico, de depressão, de síndromes e mais síndromes. Não, em nome de Jesus, eu te encorajo nessa noite, pelo Espírito Santo, que você venha crer em nome de Jesus, que você venha acreditar, confiar
Aleluias, que o seu Deus é maior e que o problema que você está passando, que parece ser tão grande, é apenas sombra, meu irmão. E daqui a pouco, aleluias, o sol da justiça, ele vai consumir com essa sombra. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo solução sobre os seus problemas. Eu profetizo que você triunfe sobre as suas dificuldades. Em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. No verso número 5, ele vai dizer assim, olha, preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluias. Aleluias. Bondade e misericórdia. Glória a Deus. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluias. Aleluias. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é a tua justiça. É o Senhor que te guia. Sabe, quando os salmistas dizem assim, olha, guia-me pelas veredas da justiça. Meus irmãos, quando nós olhamos para o cenário, sabe, nós olhamos para um cenário político, para um cenário do poder, às vezes, do poder judiciário, do legislativo e do executivo. Nós vemos um cenário de corrupção, de injustiça, e isso deixa a gente triste. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você ouve. Aleluias. Você tem um pastor. Você tem um pastor que, em tempo de corrupção, em tempo de julgo, em tempo de exploração, em tempos de abuso de autoridade, você tem um pastor. Aleluias. Que diz para você assim, meu filho, não se preocupes, que eu te guio pelas veredas da justiça. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a aceitar esse desafio de se colocar na posição de ovelha e experimentar ser guiado por este pastor. Em nome de Jesus, é o que é o desejo do meu coração. Que você seja abençoado. O desejo do meu coração, que você
seja verdadeiramente alcançado com essa palavra penetre o seu coração e que do pastor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.